Eu quero, nesta oportunidade, cumprimentar você, meu irmão, meu amigo, com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre ídolos familiares nos dias de hoje. Temos dois versículos da Palavra de Deus que nós encontramos na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, como eu já tenho falado para você, hoje nós vamos meditar sobre ídolos familiares nos dias de hoje. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos receber a orientação de Deus contra a idolatria. Quando nós olhamos logo lá para o Decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos, está registrado lá em Êxodo, capítulo 20, nós vamos ver lá o Senhor falando para Moisés, para o povo de Israel, para nós também, que não deveria ter outros deuses, porque um só é o Senhor. E que era proibido fazer imagens de esculturas daquilo que a pessoa poderia pensar que existia no céu, na terra, debaixo das águas, e nem muito menos se prostrar, se encurvar e adorar as imagens. Então, a idolatria, ela faz parte no cotidiano da humanidade em termos gerais. O homem, por si só, é religioso. E por não compreender, não entender, não ter comunhão com o verdadeiro Deus, procura a idolatria. Então, e nos dias de hoje? Nos dias de hoje nós podemos observar a idolatria, mesmo em muitos lares, às vezes tido como cristão ou religiosos, nós vamos ver a prática da idolatria. Geralmente hoje não se faz mais aquela idolatria, precisamente em muitos lares, da imagem de escultura. Mas existe outro meio da pessoa ser idólatra. E quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, no último livro, no último capítulo, lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver que os idólatras ficariam de fora do reino de Deus. Então nós temos que ter cuidado com este pecado terrível que assola muitos lares nos dias de hoje. Então, o primeiro ídolo que nós podemos alencar aqui na nossa lista é a avareza. O que é ser avarento? É ter um amor acima de tudo e de todos pelas coisas materiais, pelo o dinheiro. E Paulo, nos dois versículos que nós temos lido, o versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, Paulo vai dizer que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam, submergem os homens na ruína e perdição. Então nós vamos observar que aqueles que demasiadamente têm um único objetivo na sua vida de ser rico, de ganhar bens materiais, eles vão encontrar muito prejuízo, vão se submergir, como diz aqui Paulo, na ruína e na perdição. Então temos que ter cuidado. É errado ser rico? Não. Mas o modo como se adquire a riqueza, isso deve ser bem analisado. E o versículo 10, Paulo vai dizer, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Entenda bem, não é o dinheiro que é a raiz dos males, mas sim o amor ao dinheiro. Ou seja, o dinheiro, ele é um ótimo servo. Ele só é um péssimo senhor. Então nós vemos aqui o primeiro ídolo, nos dias de hoje,
que ataca as famílias nos dias odiernos. Segundo, a egolatria. O que é egolatria? É a otalatria. Ou seja, é o culto, é a adoração de si mesmo. É quando eu volto todo o sentido da minha vida em prol do meu próprio ego, do meu próprio eu. Ou seja, tem pessoas que adoram a si mesmo. Terceiro, as mídias sociais. As mídias sociais, ela têm sua grande utilidade, mas se for mal utilizada, prejudica muito o ser humano. E nós temos que ter cuidado. Hoje tem pessoas que estão adoecendo por causa das mídias sociais. Ou seja, já não se tornou apenas uma ferramenta de trabalho, de lazer, mas se tornou um inimigo, uma doença para muitas pessoas. Em quarto lugar, a prosperidade. O desejo de ser próspero, de galgar cargos, de galgar valores, prestígio. Isso tem tomado o coração de muitas pessoas. Mas lembre, meu amigo, a verdadeira prosperidade é ter comunhão com o Senhor dos Exércitos. E em quinto lugar nessa lista que nós temos aqui é infantolatria. O que é isso? Muitas das vezes, pais vivem totalmente em função dos filhos. E muitas das vezes eles não estão cuidando do caráter dos seus filhos. Quando eles pedem, eles estão sempre prontos para atender. Ou seja, são pais que só sabem dar o sim para os filhos. Nunca sabem dar o não. E nós temos que aprender tanto viver com o sucesso, conviver com o sucesso e muitas das vezes com as frustrações, que isso faz parte da vida. Então existem aqueles pais que adoram os filhos. Ou seja, tudo na vida dele é o filho. Ou seja, o filho se tornou um ídolo. E agora o que você tem que fazer para proteger a sua família contra a idolatria? Em primeiro lugar, você tem que promover a santificação no seu lar. E como é que você vai fazer isso? É tendo uma vida de oração, é praticando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Quando a gente observa o ensinar a palavra de Deus, nós vamos lá para Provérbios capítulo 22, versículo 6, quando o proverbista vai dizer: ensina o teu menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Interessante que o proverbista disse: ensina no caminho. Ou seja, não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Você está juntamente com o seu filho, desenvolvendo uma vida de comunhão, de santidade, de crescimento espiritual. E vigiando em todo o tempo. Nós temos que ter cuidado. Nós temos vários perigos que rodeiam a família. E nós temos que estar preparados sempre para defender a nossa família. E este mal muito grande que é a idolatria, nós temos que estar preparados para defender a nossa família. Usando o quê? Usando a palavra. Orando, jejuando, buscando conhecimento, praticando culto doméstico, vigiando e fazendo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude hoje e sempre, e que você permaneça no caminho do Senhor, em nome de Jesus. Amém.